Olá, hoje a nossa conversa vai ser sobre o Salmo 89 da Bíblia. É um texto que, olha, chama atenção, né? Porque ele começa com um louvor super intenso, mas depois ele dá uma virada e entra num lamento bem profundo, sobre promessas de Deus que, assim, parecem não estar se cumprindo. Vamos explorar isso? Sim, essa dualidade é o que faz esse salmo ser tão forte, né? De um lado, a gente vê a celebração da fidelidade de Deus, da aliança com Davi, aquela promessa de um reinado eterno, e do outro, uma queixa muito humana, sabe? Dolorosa por causa do sofrimento atual, que parece que contradiz essa aliança. Essa tensão é o ponto-chave. E ele já começa com uma afirmação de confiança muito grande, não é? O salmista fala que vai cantar para sempre o amor leal de Deus, o Hesed, né? Aquele compromisso fiel, e anunciar a fidelidade dele, a emuná, por todas as gerações. É o verso 1, logo de cara. Aí ele descreve o poder de Deus sobre tudo, sobre a criação, o mar, até figuras como Raeb, que aqui representa o caos, né? As forças que Deus controla. Exato. E ele mostra que Deus domina essas forças. Isso está ali pelos versos 9 a 12. Isso tudo para dizer que o trono de Deus tem base na retidão, na justiça, versos 13 e 14. Certo. E é essa base de justiça que sustenta a aliança com Davi. Isso está nos versos 3 e 4. E depois volta com mais detalhe lá do 19 ao 37. O ponto central mesmo é a promessa de uma dinastia sem fim. Firmarei a tua descendência para sempre. É o verso 4. E um trono que duraria como o sol, como a lua. Isso está lá nos versos 36 e 37. Uma promessa muito forte. Muito forte. E o mais impressionante é que a fidelidade de Deus é apresentada como incondicional. Mesmo sabendo que os descendentes de Davi poderiam falhar, Deus diz que o seu excede, o amor leal, não seria retirado, a aliança não seria quebrada. Isso está nos versos 30 a 35. Isso é fundamental para entender o resto. Entendi. E aí, com essa promessa tão sólida na mesa, como é que o salmista lida quando a vida real parece ir totalmente contra isso? É nesse ponto que o Salmo dá aquela virada, né? A partir do verso 38, o tom muda radicalmente. Muda. É uma mudança brusca mesmo. O salmista começa a acusar a Deus, tipo de ter rejeitado, de ter abandonado seu ungido, o rei da linhagem de Davi, e ele lista as desgraças. A aliança parece ter sido violada, a coroa jogada no chão, as defesas destruídas, o rei foi derrotado, humilhado, virou motivo de zombaria. Isso vai do verso 39 até o 45. É pesado. Dá pra sentir o abandono ali. Com certeza. Uma sensação muito clara de abandono. E ele não se contém. Ele questiona Deus diretamente. Até quando, Senhor? Vai se esconder para sempre? Sua ira vai queimar como fogo? É o verso 46. Ele até menciona como a vida humana é curta, né? No verso 47. Quase como, olha, a gente não tem todo o tempo do mundo para esperar. Exatamente. E essa confrontação, ela levanta uma questão bem importante sobre o que é ter fé, né? O salmista não está negando que Deus foi fiel no passado. Ele está lutando com a sensação de que Deus não está sendo fiel agora. E ele usa as próprias promessas de Deus para questionar. Lá no verso 49, Senhor, cadê aquele teu antigo amor leal, o Hesed, que você jurou a Davi com fidelidade? Ele joga a própria promessa de volta para Deus. Isso, e essa honestidade toda, essa coragem de argumentar com Deus usando a palavra dele, talvez não seja falta de fé, entende? Mas sim uma fé muito profunda, muito engajada, uma fé que leva a sério tanto as promessas quanto a dor da realidade. Faz sentido. E depois dessa explosão toda de dor, de questionamento, o Salmo termina de um jeito quase confuso, né? No verso 52, bendito seja o Senhor para sempre. Amém e amém. Como a gente entende isso? Voltar para o louvor, depois de tudo aquilo, sem uma resposta clara. Essa conclusão deixa a gente pensando, né? Tem algumas possibilidades. Pode ser uma declaração de confiança que, no fim das contas, vai além das circunstâncias. É tipo reafirmar quem Deus é, apesar do sofrimento que continua ali. Ou, quem sabe, o salmista escolhe deixar a tensão sem solução fácil, mas ele decide ancorar a dor, as perguntas no louvor. É um jeito de reconhecer que Deus é soberano mesmo quando a gente não entende o porquê do sofrimento. Então, a gente fez essa jornada pelo Salmo 89. Da confiança na aliança,
passando pela angústia do abandono, o questionamento direto e aí uma afirmação final de louvor. Mas a tensão continua ali, né? Entre as promessas e a experiência dura da vida. Exato. O que nos leva a pensar, talvez como reflexão final, o que esse salmo sugere sobre a natureza da fé. Será que a fé autêntica é só louvor o tempo todo? Ou ela também tem espaço, um espaço legítimo, para o lamento honesto, para a coragem de perguntar quando a vida parece não bater com as promessas? E como será que essa decisão de louvar, mesmo sem ter todas as respostas, pode moldar o nosso jeito de entender a fidelidade, a de Deus, e a nossa própria resposta no meio das dificuldades? Fica aí para a gente pensar.